dia, Rui Tomás de Aquino. Como vai? Tudo bem? Tudo, e você, Regis? Como tá? Tudo bom? Tudo bem. Rui, é um prazer muito grande ter você nesse primeiro vídeo da série de negócios, né, onde a gente discute insights, reflexões sobre o mundo dos negócios. Né? É um vídeo que a gente grava só com o pessoal de alta direção de empresas, né, diretores e presidentes de empresas, para poder trazer ao pessoal da área executiva da aviação, né, os gestores da aviação, algumas reflexões sobre os mercados, sobre as possibilidades, até mesmo de carreira, né? Mas essencialmente sobre a questão do business da aviação, né? Então, poxa, você foi meu primeiro chefe, né? Então, aqui rasgando um pouco a seda, né? Em 1996, você foi a pessoa que lá na TAM Executiva me deu a oportunidade de estágio, né? E depois disso eu tive aí a oportunidade de fazer uma carreira executiva na aviação. Hoje são 25 anos, né? Que eu atuo como gestor na área de aviação, nunca mais saí desse mercado, e eu acho que muito disso eu devo a você. Então, nesse primeiro vídeo, eu faço questão, né, de que seja você para poder mostrar para o mercado, né? Você tem uma carreira também brilhante na aviação, né? É uma referência para a grande maioria dos profissionais que estão hoje na aviação e que fizeram parte da aviação, né? Então, todas as suas carreiras, né, de gestão, enfim, as empresas que você trabalhou, e aí eu gostaria que você, nesse vídeo de hoje, a gente pudesse falar um pouco sobre eficiência operacional e como você vê a perspectiva de profissionais na aviação para se tornarem gestores, né? E no final eu vou te fazer uma pergunta sobre o que você acha do ano de 2021 na aviação. Então, por favor, se pudesse apresentar. Bom, em primeiro lugar, acho que a alegria é minha, não só de mais uma vez a gente está batendo um papo, que a gente tem falado bastante, mas de poder participar do seu programa, né, de estar fazendo a abertura dessa nova série de programas, que quero já te dar os parabéns aí por mais essa nova empreitada e por Obrigado. essa missão que você tem em transmitir às pessoas as oportunidades, a motivação e o compromisso, principalmente para a aviação. Tá? E, então, é uma alegria muito grande. De vez em quando você lembra algumas coisas que não é bom ser lembrado, né? Que você começou em 1996, então já faz tempo, né? Mas eu não tenho nenhum problema que agora em janeiro, dia 21 de janeiro, eu vou estar fazendo 47 anos de aviação também, que eu comecei a minha vida na aviação. Então, também foram anos aí, tem uma história aí para a gente poder compartilhar com as pessoas aí que estão ou estarão na aviação. Não, com certeza, é muito bacana, né? E aí, assim, a gente estava comentando um pouco antes, né, a respeito da questão de eficiência operacional, né? Como você vê a questão da eficiência operacional na aviação regional? O Regers, primeiro são várias oportunidades que o mercado tem, que o mercado apresenta. Tá? E eu acho que a coisa mais importante que tem, e principalmente no caso que a gente está discutindo agora no momento, né, quais são as oportunidades. O que eu posso dizer é o seguinte: existem inúmeras oportunidades, independe do tamanho da empresa, se é uma empresa pequena, se é uma empresa média, se é uma empresa grande. Na aviação regional, ela é mais carente ainda. Essa carência está aí no mercado, né, para que as pessoas realmente busquem uma oportunidade. A oportunidade, ela vem acompanhada de um interesse próprio, né? Então, que chama-se motivação. Você tem que estar motivado, você tem que estar acordado de manhã e dizer o que eu vou fazer diferente hoje. Então, qualquer coisa diferente disso é um caminhão, como a gente diz aí, hoje em dia não pode nem falar mais isso, é um caminhão de japonês, né? Então, é tudo igual, né? Ou seja, não tem nenhuma das coisas da minha vida aí, é assim, se todo mundo entra às 8 e sai às 5, por que eu não vou entrar às 7h30 e sair às 5h30? Por quê? Para ser diferente dos outros. Eu não quero ser igual aos outros, eu quero ser diferente. Então, assim, no setor, principalmente no setor de subregional e de regional, existe uma carência muito grande do realmente da análise completa
do negócio, né? Quer seja se é operacional, se é contábil, se é técnico, se é safety, existe muitas oportunidades em todas as empresas, né? O mercado realmente te oferece isso tudo, né? Tem essa carência de você realmente entender, porque vou construir uma empresa, vou comprar um avião, vou trazer, e vou botar aqui, não sei se é o melhor caminho, já estou dizendo para você que não é, né? Realmente você precisa parar e fazer uma análise de curto, médio e longo prazo, e vou dar um exemplo. O melhor caminho é você comprar um avião novo ou você comprar um avião usado? Então, essa é uma pergunta que dói, triste, é difícil. Você tem a posição do investidor, o investidor quer tudo novo. Aí você tem que ter um cara do outro lado que diz, não, porque essa conta não paga. Enfim, e essa análise, ela só pode ser feita por um grupo imenso de profissionais, com conhecimento, cada um na sua área. Então, essas oportunidades, elas têm. Mas e o cara já tem uma empresa que vai fazer a mesma coisa. A oportunidade dos profissionais, e é o que eu sempre digo, né? O cara vai gastar 192 litros por hora. Mas se eu economizar 2 litros por hora, se eu fizer um trabalho, e você voa 20 mil horas por ano, você economizou 40 mil litros, que vezes 10 anos são 400 mil litros, e 10 anos é uma vida pequena numa empresa. 400 mil litros a R$ 4, você faz a conta quanto que dá. Então, você é um item, uma decisão que, num período X de tempo, você fez uma economia absurda. Agora, se essa economia, mais a economia da... mas o cara, você sobe... Eu estou falando, isso aplica-se ao ATR, aplica-se ao Bandeirantes, aplica-se ao Brasília, aplica-se ao Pilatos, enfim. Mas qual é o meu regime de subida? Qual é o meu nível de cruzeiro? E, mas eu consigo ganhar 5 minutos no meu tempo de voo. 5 minutos, vezes 20 mil horas, vezes não sei o quê. Então, estas contas na aviação, ela tem uma relevância absurda e requer pessoas que façam isso com conhecimento, e são as oportunidades, você analisar cada um, porque cada modelo de avião, cada operação, cada região, se eu operar na Amazônia, tem um tipo de consumo, se eu operar no Rio Grande do Sul, tem outro tipo de consumo, enfim. São essas oportunidades, né, que a aviação oferece que eu digo, eu conclamo, você procura profissionais que realmente consiga trazer isso para a mesa de forma estruturada e capaz, e não estou nem falando da parte estratégica que nem se fala, né? A parte estratégica é assim, exemplo atual, o que a Azul fez com a Azul Conecta? Isso é uma decisão estratégica, entendeu? Então, que afetou absolutamente o institucional, o mercado, afetou tudo. E esta é uma decisão estratégica. Então, a empresa tem que estar alerta e preparada para essas decisões, entendeu? Com certeza. A gente comentava um pouquinho antes, né, sobre... É muito fácil, né, a gente querer começar uma linha aérea com aviões novos. Né? Aviões novos, você vai ter uma condição, né, seja aeronaves próprias, financiadas ou aeronaves lisadas, né, elas vão ter um impacto diferente no fluxo de caixa, na própria construção de patrimônio da empresa. Mas não é só isso, né? Ou seja, não adianta quem for montar uma empresa aérea ou administrar uma companhia aérea pensar só na parte operacional. A parte financeira, ela é extremamente importante, porque é o que faz, como você comentou, a empresa parar de pé, né, no final do dia, né? E aí, o que você acha assim? O que seria um bom balanço para você estimar, né? Então, não adianta às vezes a pessoa falar, poxa, eu quero um motor novo para cada uma das aeronaves. Um motor revisado, ele é mais barato, às vezes até 30% mais barato que um motor novo, que vai fazer a sua operação rodar operacionalmente muito bem, né, igual como se fosse a outra, né, como o motor de Caravan, que ele tem um TBO de 8 mil horas, né, um tempo entre revisões de 8 mil horas, então você vai voar as 8 mil horas, né, salvo uma coisa muito difícil, ele não dê as 8 mil horas, mas ele está embutido, né, no seu previsão de custo. Então, acho que a questão de custo, gestão de custo, ela é muito importante para a gestão estratégica, operacional da empresa, né? O que você acha?
O custo ele tem uma amplitude muito grande, né? A, 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 começa desde a portaria, né? No serviço de portaria que você tem. Quando chegar de manhã na empresa, já olhava assim e falava, bom, quanto é que está me custando essa portaria aqui? 24 horas, com o cara armado ou não armado? Por que eu preciso de um cara armado? Por que tem a cancela? Por que não tem a cancela? Então, e a aviação, a sensibilidade por fatores como dólar ou meteorologia, enfim, é muito grande, requer uma atenção especial em cada detalhe de custo, né? E são oportunidades megas que você tem, né? Agora, o que fazer para que isso se aplique no seu dia a dia? Tem que ser diferente. O não você já tem, você precisa questionar todo dia. Então, assim, não, mas é assim por quê? Por que não pode ser diferente? Por que nós não podemos fazer diferente? Por que você não busca fornecedores diferentes? Não, mas esse fornecedor é muito bom, eu sei que ele é bom, faz 3 anos que ele é bom. Não tem um melhor, não nasceu um melhor, não tem uma tecnologia melhor. Então, essa pergunta constante do porquê, ela é imprescindível na aviação. A aviação evolui muito rapidamente, né? Haja vista a evolução das turbinas, o que aconteceu, né? Quanto mais econômicos elas são, na aviação grande, mas em termos de tecnologia, ela não para de evoluir, quer seja nos aviônicos, enfim. Então, um caso específico, por exemplo, quando você fala, você deu um exemplo, 8.000 horas. 8.000 horas é uma gestão de custo. Por quê? Porque o TBO básico da turbina é 3.600. Mas o que fazer para que eu possa minimizar esse custo? Então, é um trabalho que você faz junto ao fabricante, junto à ANAC, ao seu departamento de engenharia, ao seu departamento de operações. Você envolve uma série de áreas para que você possa diminuir esse custo. Uma das formas de diminuir é você ir aumentando o TBO, com segurança, com inspeções, com análises, enfim. E aí você consegue uma redução de custo. Então, esse é um exemplo bem claro de redução de custo e que é possível de ser feito. Todo mundo vai conseguir? Provavelmente todo mundo não vai conseguir, porque requer uma série de cuidados e capacidades, né? Primeiro, só se aplica a uma frota grande, a uma padronização, se aplica alguma análise, mas são o que as empresas vão buscar. Se o cara não consegue 8.000, ele vai conseguir 4.100, ele vai conseguir 4.500, enfim, qualquer coisa disso é redução de custo para cada sua operação, né? E assim você faz. A parte operacional, né? Você tem oportunidades grandes para fazer, né? Que é a padronização operacional, é extremamente importante, né? Você saber exatamente o que você pode tirar de melhor de uma aeronave, né? Então, para isso, realmente, você precisa conhecer a aeronave, conhecer na sua capacidade operacional, o que ela se dispõe a entregar para você e qual é o máximo que você pode tirar. E aí se aplica o ATR, aplica ao Pilatos, aplica ao Caravan, né? O que esta aeronave se propõe a entregar e que eu posso tirar o máximo dela, né? Então, assim, é muito comum você chega e, ok, vou voar a aeronave e acabou. Mas, assim, quem é que realmente faz análise para dizer, não, voar a aeronave é uma coisa, é uma consequência de um trabalho de gestão que eu estou fazendo nessa operação, de saber o que realmente essa aeronave consegue me entregar, né? Então, isso requer análise, requer conhecimento, requer estudo, requer informação. Você tem uma informação básica que é do fabricante. Agora, a partir daí, você respeitando os limites de ANAC, respeitando os limites do fabricante e tudo, o que é o melhor que você consegue para isso aí, entendeu? Com certeza. Eu acho que uma gestão estratégica, né, como você tinha comentado, de uma companhia aérea, ela envolve principalmente a parte financeira, onde você sempre busca oportunidades de fazer o serviço que tem que ser feito, né, com a maneira mais eficiente possível,
Só citando um exemplo, né? Você tem aí, às vezes, um contrato de Power by the Hour, onde ele vai te cobrar um valor X para uma garantia estendida de motores, né? É uma coisa que você pode fazer, depende do tipo de operação, que vai te dar uma segurança, né? Agora, outros casos, você pode tentar flexibilizar isso conseguindo contratos de fornecedores similares de garantia de motores, ou até mesmo praticando, né, a reserva de manutenção. É uma coisa que você mesmo administra, né? Então, você sabe que os motores vão vencer, vai numa diagonal de manutenção e você estima o gasto que você vai ter, você já tem aquela reserva, e isso se dilui. Então, é uma maneira de você mesmo criar a sua garantia a sua garantia operacional, a garantia que os motores vão estar sempre disponíveis, que é o que importa, né, para a companhia aérea, é a disponibilidade máxima, né, das aeronaves de acordo com o que é previsto pelos fabricantes, né, e pela regulamentação vigente. Mas não só isso, né? Eu acho que uma coisa que você comentou padronização de frota, é muito importante para uma gestão estratégica, eficiência de frota, você fazer a diagonal de manutenção, onde você tira os picos, né, de gastos, né? Então, em vez de ter duas aeronaves que vão ter um pico de consumo de manutenção na mesma época, você tirar essas aeronaves da mesma época, né? Você adiantar uma, você consegue diluir os custos, né? Até também a questão que você comentou de padronização operacional, ou seja, flight standard, investir em padronização da operação, né? Para que as operações sejam todas elas seguindo o mesmo procedimento, seguindo um guia de procedimentos, né? Acho que tudo isso contribui para a gestão operacional ser estratégica, né? Para você ter um ganho de eficiência operacional. O que você acha? Obviamente, quando você fala de empresa maior, né, que são as empresas operadas aí pelo 121, né, as empresas comerciais, essa padronização ela já é obrigatória, né? Mas como nós estamos falando do mercado de aviação regional, a gente está chamando a atenção para a importância disso acontecer, né? Porque realmente às vezes nem todas as empresas se preocupam tanto com isso, mas a importância disso é indiscutível, né? Que isso tudo seja considerado no dia a dia. Tá? No geral, a gestão de caixa é extremamente importante, né? Você precisa analisar todos os lados da parte de gestão de caixa, quer seja quando você vai fazer uma operação de financiamento ou de leasing de aeronave, né? Qual que realmente você tem uma característica, né? Aeronaves de menor valor, você não consegue, é muito difícil você conseguir leasing operacional, né? Normalmente você vai fazer um financiamento ou um leasing financeiro, né? Que é uma aquisição. Isso acaba aumentando o custo da empresa no dia a dia, no momento presente, mas num futuro ele é um negócio importante, porque você tem um patrimônio pago lá na frente, né? Mas isso requer muito na gestão do caixa, né? Ou seja, se você realmente não tiver uma gestão, aí você acaba recorrendo a um programa de motores, que era muito melhor e mais barato se você fizesse uma gestão eficiente de caixa seu do que você pagar para o outro fazer para você. Você está pagando uma gestão de motores, um programa de motores, está pagando para alguém fazer gestão para você, né? O que é diferente de uma linha aérea. A linha aérea, o modelo de negócio é desse jeito, né? Quer dizer, a aviação regional não é assim, né? A aviação regional, você precisa ter esses cuidados e tentar ficar o máximo dentro do 135, porque te dá uma flexibilidade que você consiga fazer todas esses cuidados, né? Porque e não ser surpreendido, né? Ok, você teve uma remoção antecipada de turbina, né? E você está com caixa preparado para você enfrentar essa situação e não ser impactado no seu dia a dia, né? Obviamente, gestão de caixa é importante em qualquer empresa, mas a aviação tem uma sensibilidade absurda, porque os números são grandes, o dólar afeta, enfim. Eu digo, na aviação, a lei de Murphy se aplica
todos os dias, né? E assim, a hora que você está sem caixa é a hora que você precisa mandar revisar uma turbina, né? Então, é importante que você tenha esses cuidados, né? E você tem várias outras, né? Quer dizer, como eu disse, chega na portaria e diz realmente eu preciso pagar um guarda armado ou não, entendeu? Então, obviamente que você botar o cara armado, com 2 caras, é tudo mais seguro, custa, né? Então, precisa ver se cabe isso no seu custo e na sua operação, e se o mercado está disposto a pagar isso para você, né? Com Então, certeza. assim, são oportunidades e oportunidades que você tem, né? Ou seja, eu continuo dizendo, a aviação é um mundo de oportunidades. Você precisa sair com a pergunta por quê, né? Por quê e o que nós podemos mudar, o que nós podemos fazer. E aquilo que você depende do governo, você tem que provocar o governo. O governo não vai chegar para você e dizer, oh, você tem que fazer isso, 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 isso. Mas não vai fazer mesmo. Não, não é a função do governo. O Tá? governo pode agir de ofício, né? Ele tem que ser provocado. É, eu aprendi isso logo cedo, né? Quer dizer, quando o advogado vai entrar com um pedido para o juiz, ele não pode perguntar para o juiz o que você acha disso. O juiz não acha nada, entendeu? Então, ele tem que dizer o seguinte, ó, de acordo com a legislação, assim, 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 eu quero que você aplique a legislação tal, tal. Você provoca ele para ele aplicar. Ele vai dizer, aplico ou não aplico, mas ele não te dá alternativa. E assim é a ANAC e assim são os outros órgãos. Se você não provocar a ANAC, ela não vai acordar um dia de manhã, vai ler o 135 inteiro e vai achar um parágrafo lá e diz, esse parágrafo não se aplica, vamos fazer uma reunião, fazer um estudo e vamos eliminar esse parágrafo? Ele não vai fazer isso, entendeu? Não, quer dizer, você que tem que fazer. É. E esse é o trabalho que a gente fez aí na criação do mercado da subregional, foi provocando a ANAC, dizendo assim, por que eu não posso fazer isso? Ah, você não pode fazer porque você é um táxi aéreo. Tá, mas por que o táxi aéreo não pode fazer? Não, o táxi aéreo pode fazer desde que seja a LAS. Por que tem que ser a LAS? Chegar à conclusão de que a LAS não precisava. Ah, então, mas por que tem que ter caminhão de bombeiro se vai pousar um avião com um passageiro? É. E aí, por quê? Por quê? Por quê? E aí você vai fazendo os porquês. Se você não fizer isso aí, meu amigo, é o que eu falei. Vai ficar tudo do jeito que está, mas aí nós vamos continuar reclamando, dizendo que o governo tem que tirar imposto, o governo tem que fazer tudo isso. Só Acho que que a síntese, né, da administração estratégica das empresas é você se questionar, né, e fazer um refinamento constante dos procedimentos, dos processos, né, enfim, todos os processos, né. Mas eu queria te perguntar um negócio diferente agora, Rui. Existem hoje, né, o que você poderia comentar sobre as carreiras executivas na aviação, né? Hoje a gente vê que tem muitas faculdades, né, tanto de engenharia aeronáutica, que preparam os profissionais para o mercado, as faculdades de ciências aeronáuticas também eu vejo que tem bastante hoje em dia, muito mais do que tinha quando eu comecei na aviação. Técnicos, né, escolas de técnicos também tem bastante. Então você vê assim, tem muitas escolas, mas às vezes não é tanto hard skills que vai colocar a pessoa no mercado, né? Então a competição aumentou muito, né? E eu entendo que os soft skills, as habilidades comportamentais, elas vão fazer diferença daqui para frente muito mais, né? Como é que você vê isso, assim, o mindset das pessoas, né, para atuar numa carreira executiva na aviação? O que você recomenda? bom, primeiro, eu fico numa alegria muito grande. Eu acho que consegui contribuir com a criação de algumas dessas universidades, na motivação, né, dizendo da importância de você ter a preparação. Agora, o que as pessoas precisam entender é que uma universidade, ela te dá uma base para você conhecer o mercado e te dar uma série de informações. Mas vai depender de você, né? Quer dizer, quanto interessado, quanto você comprometido você está com a sua carreira, quanto você dedicado você está a melhorar os seus conhecimentos, porque se você não pegar um livro, se você não for atrás, a faculdade não vai ligar para você e falar, ouça 15 minutos aí agora que eu vou fazer. Não, eu acho que
a grande deficiência hoje, e o que eu tenho visto, a gente não tem um comprometimento total das pessoas que estão fazendo uma faculdade de ciências aeronáuticas, de se é isso mesmo que eles querem e por que eles querem, né? Então, eu fico numa alegria enorme quando você vai fazer uma contratação de tripulantes e você tem a oportunidade de contratar também tripulantes que tenham uma formação de nível superior de ciências aeronáuticas. O que significa isso? Significa que ele já vem com conhecimento básico, geral, da aviação, que propicia a ele que ele possa exercer uma posição de comandante ou de copiloto muito mais bem preparado, porque ele já tem as informações, ele tem informação básica, onde é recorrer, ou como fazer, e dá à empresa um conforto maior de habilidades, né, ou de conhecimentos que possam facilitar. Nós falamos um pouco antes da importância do operacional, da importância do custo, enfim. Obviamente, quem passou por um nível superior ou por uma faculdade, ele tem a obrigação de ter conhecimento maiores a respeito disso, entendeu? Então, ele pode ser um agente de oportunidades dentro da empresa, de todo dia estar trazendo, dá para fazer isso melhor, dá para fazer aquilo melhor, e fazer da empresa uma empresa diferente ou mais eficiente, não que as outras, mas mais eficiente no mercado, podendo competir no mercado, né? Então, assim, muito grande as oportunidades, mas depende da pessoa, né? Eu quero chegar 15 minutos mais cedo, quero sair 15 minutos mais tarde. O que eu vou fazer de diferente hoje? O que eu vou analisar de diferente hoje? Vou estudar como é que funciona o meu GPS na sua totalidade. Eu duvido que alguém saiba usar mais que 10% do que um sistema de navegação tem para oferecer hoje, entendeu? Então, assim, por quê? Porque você não estuda. Se você for estudar e tirar 50% do que você consegue fazer milagres na sua operação, mas precisa estudar, precisa ver, precisa tentar conhecer por que funciona o piloto automático, se eu voar com o piloto automático, o que acontece? Se eu voar sem piloto automático, o que acontece? Como é que funciona o meu radar? Aprender nunca é demais. Aprender sempre vai ter o espaço. Você tem cultura inútil, você tem o que você imagina, né? Então, às vezes, você está conversando algumas coisas e fala, isso é cultura inútil, você que acha? É cultura inútil nesse momento, no bate-papo que a gente está, mas em algum momento você pode dizer assim, puxa, eu precisei disso e tinha essa informação. Então, assim, as empresas realmente têm essa carência desse conhecimento, e hoje, graças a Deus, a gente tem esse número de universidades aí, faculdades, que oferecem essas oportunidades. Significa que a gente já tem, ou terá num futuro próximo, um nível de conhecimento, um nível operacional das empresas excelente, né? Porque nós vamos estar com pessoas muito mais preparadas para enfrentar essas dificuldades, né? Então, seria correto dizer que, num meio, né, no mundo que a gente está vivendo hoje, de muito mais concorrência, as pessoas que quiserem se candidatar a uma carreira executiva na aviação, eu acho que a grande importância seria que eles fizessem um diferencial competitivo. O diferencial competitivo, pelo que você comentou, eu acho que está certo dizer que seria a pessoa se esforçar mais, né, ela querer buscar soluções diferentes, e isso com certeza vem através do conhecimento, como você falou, né? Ou seja, explora o conhecimento, explora o manual de voo, explora, vai conhecer a fundo a aeronave, são coisas que estão ali disponíveis. A empresa está com os manuais todos disponíveis, né? Então você tem a condição de se esforçar mais para gerar esse capital, né, pessoal, individual, competitivo, né, e buscar se destacar, né? E aí também tem a ver com o que você falou sobre o empenho, né? Você se empenhar mais, né? Você doar o seu tempo para você se dedicar para aprimorar a sua carreira seria essencial, né? Ou seja, você acordar mais cedo, estudar as condições da empresa, os desafios da empresa, buscar soluções diferentes do que você tem para resolver o mesmo problema, né? Buscar alternativas, né? A história dos 5 porquês que você comentou, né? Acho que seria certo dizer isso, né?
Vamos. A gente não estaria batendo esse papo hoje aqui se a legislação de operação de aeroportos não tivesse sido mudada. Porque não teria aviação subregional, não teria nada. E a pergunta era uma só: por que que precisa ter o sistema anti-incêndio para uma operação pequena ou simples? E foram anos, né, de luta, de guerra, de convencimento para o governo entender de que isso não se tratava de um item de segurança, isso não era segurança de voo, né? Isso não mudava, e as oportunidades que o Brasil tem, se Deus quiser, em mais um ano, está voando para mais de 200 cidades aí, por causa de uma pergunta: por que que precisa do caminhão incêndio? Não, não precisa. Então, vamos ver o que deve ser feito. Ou seja, esta decisão, ela criou um mercado novo da subregional, oportunidades para N outras empresas vir para o mercado e entrar na subregional. O Brasil é feito, a gente está cansado de saber dos números aí, né, de 60 cidades grandes, né, que comporta voos e aeronaves grandes, sei lá, mais 100 cidades de 60, 70 lugares, mas tem 300, 400 cidades de 10, 20 caras. Então, assim, já é uma questão de você, estratégico, escolher que mercado você quer estar, ou se vou estar em todos os mercados, de que forma, né? Mas tudo começou por quebrar um item: permitir que fosse feita a operação. A partir daí, abriu-se o mundo. Então, hoje, legal, mas há 5 anos atrás, nós não estaríamos tendo essa conversa. Porque não tinha esse mercado, não tinha esse voo. Era impossível você voar. Você não podia fazer o voo, né? Então, hoje, legal, bacana, eu fico feliz da vida de saber que tem oportunidade para muita gente investir, crescer, começar. O pessoal pergunta, mas o avião é o Caravan? Cara, o Caravan, eu sou fã do Caravan, sou apaixonado por ele desde 1998, quando eu o conheci. Mas cada negócio, cada mercado é cada mercado. Você começa com o avião que você quiser, você vê se o mercado paga a conta, né? Então, assim, são oportunidades megas, e desta forma que estou dizendo, é o seguinte: usem as universidades, usem o que vocês têm de ferramenta, né? Falando agora para os alunos ou para os executivos, ou para quem está estudando, para que dê a base para vocês irem a fundo de alguma operação. Então, assim, eu dei um item para vocês que abriu um mercado, um item. O dia que mudou-se a regulação da operação de aeroporto, abriu-se um mercado. Então, assim, quantos itens como esse, no dia a dia, pode fazer uma grande diferença na sua operação, ou na sua empresa, ou na criação de uma nova empresa? Enfim, você tem N opções. E, de novo, né? Quer dizer, geralmente a aviação se acaba focando em operações ou técnico, né? Mas você tem todo um lado de back-office que é importantíssimo, né? Que é toda a parte tributária, toda a parte contábil, toda a parte de combustível, né? Quer dizer, que você... porque é natural, você vê o número maior, você quer trabalhar no número maior, a linha de cima, o que você vai fazer, né? Mas como dizem, o pessoal que vai para Harvard, né? Você chega em Harvard, a primeira aula, o cara diz o seguinte: vamos falar de negócio. Negócio são 3 linhas: a linha de cima, a linha do meio e a linha de baixo. A linha de baixo tem que ser sempre azul, não pode ser vermelha de jeito nenhum. Isso é negócio. Então, a aviação também tem que ser assim, entendeu? Com certeza. Excelente, Rui. Excelentes reflexões, né? Muito obrigado aí. Para a gente poder concluir, eu gostaria que você comentasse, né, sobre o que você espera, né? O que a gente pode esperar, de maneira geral, para o ano de 2021, considerando-se o seguinte: você que está, né, como dirigente de uma companhia aérea, né? A questão é a seguinte: a gente tem o governo que investiu em 200 aeroportos regionais. A gente tem também o governo atuando na questão de renovação da regulamentação, simplificação da regulamentação aeronáutica. O governo criou a história do Open Skies, a política do Open Skies, onde você tem a possibilidade de capital estrangeiro investir no Brasil.
A gente percebe agora, nessa virada de ano, novas companhias aéreas aparecendo, e eu arrisco considerar que a gente estaria no início de um novo ciclo. Tem um vídeo nesse nosso canal do YouTube, que eu publiquei anteriormente, onde eu digo que 2020 poderia ser o início de um novo ciclo econômico da aviação. Eu faço uma análise desde 1981 até agora, e o que a gente poderia esperar? Haja vista, né, que nós temos aí 2020 como um ano extremamente atípico, onde a gente atingiu uma espécie de um vale, né, da economia. Então, assim, 2021 foi melhor do que 2020, já vai ser um grande progresso, porque 2020 foi um ano bastante difícil, né? Mas eu gostaria de saber, assim, como é que é a sua visão, assim, de mercado para 2021? O que você acha, baseado em todas essas premissas? Eu, eu, bom, eu sou otimista por natureza, né? Eu acordo de manhã tendo certeza de que vai dar certo nesse Isso é muito dia. importante. Não, e o nascer do sol, para mim, é uma maravilha. Eu acordo de manhã, a primeira coisa é agradecer a Deus por mais um dia de vida e ter certeza de que Ele vai estar junto com a gente para dar um bom dia e de sucesso, né? E sendo otimista desse jeito, eu vejo um 2021 muito bom para a aviação. Obviamente, você sempre vai comparar, mesmo a nível de gestão com relação ao ano anterior. Eu até pularia o 2020, faria uma comparação com 2019, que era um ano excelente para a aviação, e oportunidades. O que aconteceu com o mercado é que pouca gente percebeu. A pandemia permitiu que as empresas atuais, e as que vão entrar, tá, fizesse uma análise de qual é o tamanho da empresa que você precisa. Então, assim, que forçadamente ou forçosamente, eles tiveram que demitir pessoas, eles tiveram que reduzir o tamanho da estrutura. Aí, no retorno da estrutura, está todo mundo fazendo análise e assim, mas eu não preciso mais disso. Isso aqui eu já consigo fazer home office. Isso aqui, então, ou seja, deu uma mudança muito grande nas empresas em conhecer internamente, em conhecer a si próprio, qual é realmente o tamanho da estrutura que você precisa. E isso permitiu que você tenha uma gestão de custo muito mais eficiente. Então, as empresas elas serão muito mais eficientes. Bom, por que eu estou otimista? Se você vê o número de IPOs que foram feitos esse ano, se você vê que a Bolsa bateu 120 mil pontos, e se você vê o número de IPOs que ainda tem para fazer logo no primeiro semestre, significa economia. Tá? Nós não podemos fugir que a soja a R$ 140 a saca tem muito dinheiro rodando no Brasil com a capacidade de produção que a gente tem. Então, a necessidade do crescimento, né? O ministro Tarcísio tem feito um excelente trabalho aí na infraestrutura, né? Toda semana está inaugurando mais 20 quilômetros, mais 50 quilômetros, e agora as ferrovias para o próximo ano, as privatizações dos aeroportos. Então, tudo isso significa mercado, significa aquecimento, significa se algum grupo vai investir nos aeroportos, porque tem oportunidade de negócios. E esses negócios, no Brasil, pela característica do Brasil, que nós não precisamos nem dizer aqui qual que é, né? Base depende da aviação. Então, depende, não tem como não precisar da aviação e não estar usando a aviação. Se é subregional, se é regional, se é doméstico, se é internacional, eu vejo com grandes oportunidades a, esse momento que a gente vive para 2021. E acho que não deve nem se comparar a 2019, porque realmente a 2020, desculpe, mas se comparar a 2019, porque 2020 realmente foi muito atípico, separar 95% da operação do Brasil de aviação durante 30 dias, não tem número que você vai comparar, qualquer número vai ser melhor que isso depois. Então, assim, um número legal é você pegar 2019 e ir comparando para ver de o ideal, que estava todo mundo bem, estava todo mundo feliz, todo mundo ganhando dinheiro. O que nós precisamos voltar lá? Eu acho
que nós vamos, 2021, no mercado doméstico, com certeza absoluta, nós vamos ser maior que 2019. No internacional, aí não depende só do Brasil, né? O internacional depende dos Estados Unidos, depende da Europa, depende, enfim. Acho que a pandemia, em 6 meses, vai mudar radicalmente em função das vacinas, né? Isso vai mudar para melhor, né? Eu tenho plena confiança. A ciência está aí para isso, para trazer as soluções. Então, eu acredito plenamente na ciência e na solução que ela pode nos trazer. E tenho certeza que já trouxe. Até lá temos que nos preservar, temos que ter os cuidados, né? Mas no primeiro semestre, um percentual grande da população já vai estar vacinada de uma forma ou de outra, e isso tudo vai permitir com que a aviação volte ao seu status de uma forma muito mais eficiente. Com certeza. Eu imagino que 2020 serviu até para a gente fazer um refinamento muito profundo, né, nas empresas, assim, reavaliar o processo de gestão, enfim, a maneira, até as possibilidades de home office, né, que a gente nunca imaginava que fosse possível, né? E aí eu comento, né, eu nunca imaginava que eu poderia dar aula virtual dessa forma, nem que esses programas todos seriam viáveis, né? E tudo isso se viabilizou em 2020, por uma questão de não poder conversar com as pessoas presencialmente, né? Então, essas possibilidades de conversar virtualmente acabou que viabilizou até um âmbito muito maior de entrevistas, né? E de levar o conhecimento às pessoas, né? Eu concordo com você. Eu acho que eu também sou uma pessoa muito otimista, né? Acho que para 2021, por ser melhor do que 2020, já vai ser um ano melhor, né? Mas as buscas por eficiências que a gente teve a condição de viver em 2020 favorecem também que o mercado seja melhor, né? Não, com certeza, né? Foram várias oportunidades ocupadas, o próprio mercado se ajustou em termos de demanda, algumas ofertas que apareceram, como as empresas novas aí, o mercado é vivo, né? Então sempre você vão ter gente deixando e outros entrando, né? Isso quem decide é o mercado, né? E se o mercado tiver demanda, alguém vai ocupar esse espaço, né? Então, assim, de novo, não vamos se discutir a capacidade se essa não é, mas o importante é que tem algumas, desde subregional até regional, e eventualmente até uma empresa maior, 121, sendo preparada para começar o ano de 2021. Então, em termos de empresas novas, 2021 vão ser interessante, porque são várias empresas, e das atuais saíram muito mais experientes e com um novo modelo de gestão aí para frente. Meu filho trabalha numa empresa alemã e a empresa vai fechar janeiro, fevereiro e março para reformar os seus escritórios para o novo modelo de trabalho que foi instaurado pós-pandemia. Então, já tem um novo modelo de trabalho. Eles já sabem quantas pessoas vão fazer home office e quantas pessoas vão estar indo ao escritório, né? Então, eles estão adequando o escritório para um novo modelo de trabalho, né? Um novo modelo de dia a dia, de sala de reuniões, e salas de estar, e distanciamento social, enfim, tudo isso está sendo considerado, e quantas pessoas vão fazer home office. Ou seja, a empresa já fez, já sabe, já está fazendo a reforma em função desse estudo, né? E as empresas aéreas aprenderam e vão fazer a mesma coisa, né? Legal. Não vai dar para fazer distanciamento social entre o piloto e o copiloto, né? Essa é a solução. Vai ter que ser um outro meio alternativo, né? Mas está ótimo. Rui, muito obrigado. Botar um acrílico no meio ali. Com certeza. Rui, muito obrigado pela oportunidade de você dividir essas reflexões, né, empresariais com a gente. E muito obrigado pela oportunidade também de você abrir essa nova série de programas, né? Eu vou pedir para as pessoas que tiverem dúvidas ou sugestões ou queiram comentar alguma coisa,
incluir aí na descrição do vídeo, que depois a gente responde, né, e mantém o contato, o diálogo com quem se interessar. E depois, no final do vídeo, também eu vou deixar o e-mail para contato, para as pessoas poderem tirar dúvidas, né, e solicitar maiores informações. Rui, desejo para você um excelente 2021 e que a gente continue aí se encontrando na aviação e com muito progresso. Um grande abraço, Rui. Obrigado igualmente para todo mundo aí, um super 2021 abençoado para todo mundo, e cheio de sucesso, muita saúde, bastante vacina para todo mundo, tá bom? Um abraço.